Muito bom dia, como é que vocês estão? Tudo bem por aí? Vamos hoje para o capítulo 9 de Marcos, e é um capítulo que nos marca profundamente, nos traz relatos muito interessantes. Ele nos apresenta a glória de Cristo na transfiguração, né? O desafio da incredulidade, né? O anúncio da cruz para os discípulos e ensinos sobre a humildade, sobre a questão de serviço e não escandalizar os pequeninos. É um capítulo que nos chama mais uma vez a maturidade espiritual, uma fé verdadeira, uma fé madura e a vivência de um discipulado também radical, né? Sobre a transfiguração, eu anotei algumas coisas aqui, e aqui Jesus ele demonstra a sua glória antes da cruz. E ele chama Pedro, Tiago e João a subir a um monte. E ali então ele é transfigurado diante deles. E seu rosto começa a brilhar, as suas roupas se tornam resplandecentes. O verso vai dizer que as suas vestes se tornaram tão resplandecentes, num extremo branco como a neve, tal como nenhum lavadeiro sobre a terra as poderia branquear. Consegue imaginar isso? A minha camisa aqui é branca, né? Mas Jesus estava num branco puro, uma lã, né? Que não poderia nenhum alguém com o seu conhecimento de limpeza chegar a tal glória, a tal brancura em que ele estava. E isso representa a santidade do Senhor. A santidade do Senhor é transparente, é de um branco tão resplandecente que chega a nos iluminar. E essa glória do Senhor é o que a gente mais anseia buscar, é o que mais anseia ver, a glória do Senhor. Moisés e Elias aparecem nesse momento também, que de uma certa forma simbolizam a lei e os profetas. A lei através de Moisés e os profetas através de Elias, que foi um dos profetas maiores. A voz do Pai depois vai testificar, porque Pedro, no seu ápice, ele resolve assim: vamos ficar aqui. Elias está com nós, Moisés está com nós, Cristo glorificado está com nós. Vamos montar 3 cabanas, uma para ti, Senhor, uma para Moisés e outra para Elias. Nesse momento, uma nuvem cobre com a sombra, e aí fala com Pedro: este é meu filho amado, a ele ouvi. Quando essa nuvem sai, some, Jesus volta normal e conversa com eles, para não contar o que eles viram até a sua ressurreição. E eles não entenderam. Como assim ressurreição? Ressurreição dos mortos. Eles não entendiam isso. Mas esse monte da transfiguração aqui é um lugar onde o céu tocou a terra. Isso é muito claro ao ler isso aqui. O céu toca a terra. E isso é um chamado para nós, porque Deus está chamando a nós de volta a essa intimidade da revelação, de sentir o céu tocando a terra, de vermos a glória do Senhor, sentirmos a sua presença, o Espírito Santo nos tocando, nos confrontando e nos edificando e fortalecendo para as batalhas que virão, nos preparando para o caminho eterno. Deus está nos chamando a este lugar de volta, essa intimidade da revelação. É tempo e o Senhor está levantando um povo que subirá ao monte, não em busca de um espetáculo, mas de santidade e de direção, para comandar neste mundo, para comandar no caminho estreito e apertado que é, mas nos levará à vida eterna. E a voz do Pai ainda clama: ouçam o meu filho amado. Não ouçam a mídia, não ouçam os algoritmos da internet que indicam as informações que a gente deve assistir, o que não deve assistir, ou até mesmo os ídolos do mundo. E também entra aqui ídolos gospel, seja ou ídolo de qualquer forma. Cuidado! Ouçam a Cristo, ouçam o Filho amado do Pai. Muitos querem permanecer no monte como Pedro e construir uma tenda ali, ficar ali. Mas a verdadeira vida cristã
ela desce para o vale. Onde no vale, ali estão os necessitados, os endemoniados e os aflitos. E precisamos descer do monte. Precisamos ensinar os irmãos, a igreja, a descer do monte e a levar a essas pessoas a intimidade com Deus. Mas também preparar-nos e preparar aqueles que são os nossos liderados para o campo de batalha no vale. A gente deve se revestir dessa glória, mas descer preparados para a batalha. E realmente, quando eles descem do monte, ali vem a ação prática do cristianismo. Eles vão encontrar um jovem lunático, um jovem que padecia de um demônio surdo e mudo. E ali vem uma crise da incredulidade. Esse pai vai clamar: ajuda a minha falta de fé. Um pai desesperado, no próximo relato aqui, traz o seu filho possesso. E os discípulos não conseguiram libertá-lo. Jesus então confronta a incredulidade daquela geração. E assim é a nossa geração também. E ele vai declarar: tudo é possível ao que crê. No verso 23, Jesus diz isso: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. O pai então vai clamar a Jesus: eu creio. Ajuda a minha incredulidade. E nós vivemos um dia de fé frágil. Uma fé que, quando é confrontada, ela se esvai. Muitos creem com lábios, dizem que eu tenho fé em Jesus, eu tenho fé em Deus, eu tenho fé, mas duvidam no coração. Lá no seu íntimo, no seu interior, no coração, eles duvidam. Será que é mesmo? Será que pode acontecer mesmo? Será que eu fui curado? Deus está buscando uma fé genuína. Não é uma fé triunfalista, mas é uma fé quebrantada. Uma fé que admite a sua fraqueza. O pai aqui, ele diz: eu creio, Senhor. Ajuda a minha incredulidade. Se naquele momento estava difícil de crer, ele pediu ajuda, clamou ao Senhor: me ajuda. É uma fé que admite a sua fraqueza, mas clama pela ajuda do Espírito. O clamor deste pai é o clamor de uma geração que está vendo seus filhos sendo destruídos pelos anseios deste mundo, pelas drogas, pelos seus vícios, pela perdição em jogos, pela perdição em festas. É um clamor de uma geração que perde por libertação. Quantas famílias hoje se identificam com esse pai aqui, desse jovem? Filhos que estão presos na garra dos vícios, em drogas, na depressão, na ansiedade, na rebeldia. É a hora da igreja de nós intercedermos, de nós jejuarmos e exercitar a nossa autoridade espiritual. Pois é como Jesus vai dizer lá no final, no verso 29, essa casta não pode sair com coisa alguma, a não ser com oração e jejum. Quanto nós temos dedicado à oração, ao jejum, para que possamos estar preparados quando entrarmos no vale, termos autoridade no nome de Jesus de expulsar os demônios. E aí Jesus vai falar sobre a cruz novamente. Jesus anuncia novamente a sua morte e ressurreição, mas os discípulos não conseguiram compreender, verso 30 ao 32, e eles têm até medo de perguntar sobre. Há um silêncio natural quando se fala da cruz, até em nosso meio. Nos dias de hoje é assim também. Muitos querem esse Cristo glorioso, Cristo vitorioso, o Cristo que é triunfante, que abençoa, que multiplica, que faz, mas rejeitam o Cristo crucificado, o Cristo que não tem poder, Cristo calado. O Evangelho está sendo esvaziado da sua centralidade, que é a cruz. Muitas pregações hoje não falam mais da cruz, porque isso escandaliza e silencia a plateia. Deus está restaurando profetas e creio que pastores
líderes, ministros que não terão medo de anunciar o Cristo sofredor, o caminho estreito e o chamado ao sacrifício. Porque isso é o nosso chamado. A servir, a ser servo, a ser humilde, a ser pequenino como uma criança. Depois ele vai falar sobre isso. Devemos ser também, devemos ensinar, melhor dizendo, devemos ensinar o povo, a igreja a carregar a sua cruz. Devemos tomar a nossa cruz, mas também devemos ensinar o povo a carregar a sua cruz e a seguir Jesus com coragem, com fé. E se há alguma incredulidade, clamar ao Senhor: Senhor, nos ajuda na nossa fé. Mesmo muitas vezes quando a gente não entende todos os caminhos. O caminho é estreito, é apertado, não é fácil, mas o Senhor está conosco. E aí ele vai falar que o maior é o que serve. Porque vai pairar uma dúvida entre os seus discípulos de quem era o maior entre eles. E eles não falam isso para Jesus. Mas Jesus, sabendo a intenção dos seus corações, vai trazer um exemplo de que o maior é aquele que serve. O maior é aquele que é menor. O maior é aquele que serve a todos. Os discípulos discutem quem é o maior, e Jesus responde com um ensino surpreendente, que se alguém quiser ser o primeiro, deve ser o último de todos e servo de todos. Em seguida, coloca uma criança no meio deles. O reino de Deus, ele subverte a lógica humana, porque o mundo fala que a gente deve ser o primeiro, a gente deve chegar sempre lá na frente primeiro, né? Mas a lógica do reino de Deus é o contrário. O primeiro será o último. O maior será o menor. Deus está derrubando esses tronos de vaidade e exaltando aqueles que são humildes, que se colocam à disposição de servir. A verdadeira liderança é serva. É aquele que serve. A verdadeira liderança é simples. A verdadeira grandeza está na simplicidade, em servir aos outros. Na comunidade de fé, o pastor, ele é um servo, não é um patrão. O líder, ele é um servo e não um patrão. O ministro, ele é um servo e não um patrão. A igreja deve ser um lugar onde os pequeninos são valorizados. Pastores, líderes, ministros, os membros devem acolher os pequeninos, as crianças, os frágeis e os rejeitados, com amor e dignidade. E Jesus vai alertar aqui contra os escândalos. Jesus adverte contra a escandalizar os pequeninos e contra o pecado. Ele até usa umas metáforas, que são bem radicais. Ele vai dizer que se teu olho te faz tropeçar, ou se tua mão te faz tropeçar, ou se os teus o pé faz tropeçar, corta-o, tira-o, arranca-o, algumas versões. Melhor é entrar no reino mutilado, cortado, do que ser lançado inteiro no inferno, ou no fogo que nunca se apaga. É hora de cortar o que está nos impedindo de viver em santidade. É isso que ele quer dizer para nós. Se os nossos olhos não estão conseguindo olhar aquilo que edifica a nós espiritualmente, que vai nos ajudar a dar ferramentas para que a gente possa usar para o reino de Deus, é melhor que a gente afaste os nossos olhos daquelas coisas. Se a nossa mão faz a gente tropeçar, nos afasta da santidade ou da presença de Deus, é melhor que a gente nem faça. Ou se os nossos pés estão levando a lugares que não nos levam à santidade, ou próximo de Deus, ou à intimidade com Deus, é melhor que a gente nem vá. Há um chamado urgente ao arrependimento. Há um arrependimento radical, há um arrependimento sincero, humilde. O fogo do Espírito precisa purificar a igreja, precisa nos purificar. É tempo da conivência. O tempo da conivência com o pecado terminou, acabou aqui, agora, nesta manhã. Deus está separando um povo santo para si, uma igreja santa, imaculada, sem mancha. A igreja deve ser um lugar de cura, mas também de santidade. Os líderes precisam pregar com firmeza
contra o pecado e instruir com graça. Devemos ajudar o povo, devemos aprender a fazer escolhas corajosas por Cristo, mesmo que custe algo, ou nos custe tudo. O capítulo 9 de Marcos é um chamado para nós a subir ao monte e ouvir Jesus, a fazer o que estamos fazendo aqui hoje, nesta manhã, e ouvir ao Senhor. O monte pode ser uma figura, não precisa ser um lugar específico, mas se há um lugar específico que você goste de ir melhor, pode ser o seu quarto, como aqui estamos. É um chamado a clamar com fé por libertação, com fé para que ajude na nossa incredulidade. É um chamado a abraçar a cruz sem medo. Assim como Jesus fez, Ele mostrou o caminho, Ele nos ensinou como devemos andar. É um chamado a servir com humildade, com compaixão, assim como Cristo se entregou pela igreja, se entregou por nós. É um chamado a cortar o pecado com decisão. Decida a não pecar mais. Tenha fé, tenha coragem, busque a ajuda do Espírito Santo. Cristo está formando uma geração que brilhará com sua glória. Servirá com humildade e caminhará em santidade, mesmo que isto custe tudo. Mas saiba que perder a nossa vida por Cristo é ganhar a vida eterna. Que Deus te abençoe e te guarde. Um forte abraço.